Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podcracks. Mais uma semana e mais um convidado internacional. Hoje temos connosco um técnico que começou em 2003 no Futebol Popular de Espinho, ao serviço do Guetim. Foi depois de algum futebol em Portugal que rumou à Arábia Saudita em 2010 ao Al Raed, onde ficou durante 2 épocas como preparador físico. Após 2 épocas na principal Liga Saudita, retornou a Portugal ao serviço dos Júniors do Espinho. Entre várias passagens, acabou mesmo nesta época até por retomar com a equipa do Nogueirense. Hoje temos connosco João Ferreira. João, olá, é um gosto ter-te cá. Como é que te sentes? Preparado? Vamos a isso. Estamos treinados, vamos ao jogo. Normalmente, o primeiro contacto de quer jogador, quer treinadores, costuma ser com o Clube da Terra. Como é que foi esse início no Guetim? Foi simples. Antes de mais agradecer o vosso interesse pelo meu trajeto, e é com muito prazer que estou cá. No Guetim eu jogava futebol popular com os meus amigos, me joguei várias épocas, até ao dia em que, ou até à altura em que entrei na faculdade, em Educação Física e Desporto, e o facto de ter entrado nesse mundo permitiu-me começar a questionar algumas coisas que aconteciam no treino, no jogo, na liderança, e ao mesmo tempo vontade de começar a experimentar. Portanto, e somando isso ao facto de nós termos muitas aulas práticas de várias modalidades e cansativas, fazia com que eu à noite, que era a altura do horário do treino, já não tivesse disponibilidade física e às vezes até disponibilidade mental para treinar. Portanto, isso fez-me começar a pensar em saltar para outras funções, e aconteceu que eu informei o clube que ia deixar de jogar, mas já com alguma vontade que me convidassem para fazer alguma coisa. Pronto. E aconteceu precisamente isso. Passado umas semanas me convidaram para eu pertencer à equipa técnica, e assim foi. Portanto, passei a integrar a equipa técnica ainda como jogador. Portanto, entrava às vezes, de vez em quando, muito nos finais dos jogos, entrava um bocadinho e tal, mas já não tinha vontade de jogar. Nós estávamos na altura na terceira divisão do futebol popular e vínhamos em 2 quedas consecutivas. Estávamos na primeira, descemos para a segunda, depois para a terceira, sempre consecutivamente, e estávamos agora na última divisão e as coisas estavam outra vez a não correr como o clube queria. E acabou por surgir a saída do treinador que lá estava, e eu fiquei de forma interina a fazer um jogo que eles pediram-me. O jogo acabou por correr bem, nós ganhamos, e eu aproveitei o momento e disse: olha, não vou estar aqui de forma interina, ou ficam comigo ou eu vou por outras coisas. E assim foi. Portanto, eles acabaram por ficar comigo, e já nessa época subimos divisão. Na segunda época tornámos a subir outra vez, portanto subimos tão rápido quanto tínhamos descido, e depois fiz a terceira época lá com o 4º lugar no campeonato, que foi a melhor época até hoje do clube na primeira divisão do futebol popular, e pronto, e aí decidi encerrar o percurso e partir à descoberta de outras aventuras e de outros desafios, e também de acreditar naquilo que os jogadores me diziam na altura, que muitos tinham sido meus colegas de equipa, a grande maioria, e outros só tinham sido os meus jogadores, mas a generalidade dizia que eu tinha futuro, para eu acreditar e tal, pronto, e eu mandei-me um bocado a essa luta. Acabaste mesmo por te mandar a essa luta, quer na formação, na altura do Maia Lidador, sim, depois até como preparador físico no União de Lamas. Como é que foram também esses primeiros momentos fora do futebol popular, ao que estavas habituado? Sim, foi diferente, porque há outra organização, porque ali no Guetim era um bocado eu que determinava todos os passos de tudo, e quando salto para um clube que tem uma estrutura completamente diferente, e depois também é na formação, há sempre uma adaptação a rotinas diferentes, a um estilo de jogadores diferentes, com formações diferentes, com propósitos também diferentes. No futebol sénior o nosso objetivo quase que se resume a ganhar jogos, e é esse o objetivo. Há um objetivo de rendimento. No Maia, na formação, ainda por cima sendo a segunda equipa, a equipa de primeiro ano de juvenis, há um propósito muito grande de formação e de preparação do jogador, até do ponto de vista individual, e portanto, na minha cabeça, onde até então só tinha existido jogar para ganhar, passaram a existir outros objetivos, e mais importantes até do que o ganhar,
e portanto exigiu de mim esse mudar de chip e pensar em outras coisas. Mas foi importante, foi um desafio interessante na altura, com jogadores em idades, numa idade terrível, porque é uma idade de muitas descobertas para eles, e reconheço que foi um ano com alguma dificuldade para mim em conseguir colocar a equipa e os jogadores da forma como eu gostava, mas ainda hoje é muito curioso, tenho relações desse tempo, embora tenha estado só lá uma época. Mesmo assim, mantens então contacto com alguns dos jogadores que treinaste? Há um jogador era meu guarda-redes, o Rui Costa, que agora é treinador de guarda-redes, inclusive, e já esteve na Arábia mais do que uma época até. Na última época esteve com o Mário Silva na segunda divisão e até foram promovidos à primeira. Ele depois não pôde continuar na equipa técnica do Mário Silva, mas tem esse trajeto e é motivo também de satisfação para mim ver que alguns continuaram. Já houve outros, mas entretanto interromperam a carreira, mas fico contente que alguns tenham continuado ligados ao futebol. Exatamente. Passado pouco tempo destas experiências, acabaste mesmo por rumar ao Al Raed, na Arábia Saudita. Na altura o Al Raed estava na Premier League Saudita, agora já creio eu que até está na segunda divisão. Pela primeira vez. Exatamente. Sim. Como é que foi toda essa experiência e como é que surgiu este convite para integrar a equipa técnica de Eurico Gomes? Sim, aí um ponto e vírgula, porque eu estive no Al Raed, mas também estive com a mesma equipa técnica no Al Nassr durante 3 semanas. Mas fomos para lá, e eu fui para lá para integrar a equipa técnica do Mr. Eurico Gomes, com o Mr. Jorge Amaral. Portanto, éramos 3 portugueses naquela equipa técnica, e surgiu porque o Mr. Eurico falou com o professor José Neto, que tinha sido meu professor de futebol na universidade, e lhe perguntou se tinha algum aluno que pudesse aconselhar para o acompanhar, e ele sugeriu o meu nome. Foi um domingo à tarde, lembro perfeitamente, que me ligou, perguntar se eu queria ir para a Arábia, e eu disse que sim. Eu tinha casado há 6 meses, portanto foi assim uma aventura onde me meti de cabeça sem pensar, foi um reflexo dizer que sim e aproveitar a oportunidade. E aproveitar a oportunidade, porque eu queria ser profissional de futebol e, portanto, era o aproximar muito grande e muito rápido desse meu objetivo, e, portanto, fui. E estivemos lá 6 meses, a época correu bem, o objetivo era a manutenção, foi garantido, e renovamos por mais uma época. No final da primeira época, à Taça do Rei, o Nassr tinha dispensado o seu treinador e pediu ao Raid emprestado o treinador só para fazer a Taça do Rei. Portanto, e nós fomos fazer a eliminatória com o Al Ittihad, que na altura era treinado pelo Mr. Tony, que tinha jogadores como o Nuno Assis, o Paulo Jorge, portugueses, e empatámos em nossa casa e perdemos no Ittihad. Mas foi uma experiência muito interessante estar no Al Nassr, por estarmos na capital, por estarmos num clube enorme, tínhamos os adeptos a ir ao hotel onde nós estávamos instalados à noite, portanto, foi uma vivência muito diferente de estar no Al Raed. E depois, na época a seguir, regressamos ao Al Raed, mas fizemos infelizmente apenas 6 jornadas, porque de facto não correu bem aquele início da época, tivemos apenas um empate em 6 jogos e acabamos por na altura sair, e portanto não foram 2 épocas, foi meia de uma e um quarto ou um quinto e uma atribulada da outra. Exatamente. Apesar de tudo, como é que foi esta adaptação ao futebol saudita, tendo em conta que é muito diferente do futebol português, e na altura também como é que vias essa liga, tendo em conta que não tinha o mediatismo que hoje em dia tem com a ida de grandes jogadores para lá? Sim. Para quem acompanhava o futebol, e eu sempre acompanhei muito o futebol, o futebol saudita não era muito conhecido, era muito pouco conhecido, aliás, mas eu estava minimamente informado porque havia treinadores portugueses por lá, já havia um ou outro jogador português também por lá, e havia a seleção da Arábia Saudita, que tinha estado no Mundial de 94, com um golo fantástico que as pessoas se recordarão do Said Al-Ovairan, que passa por meia equipa da Bélgica e corre mais de meio campo e faz o golo. Portanto, é um golo épico de uma seleção da Arábia Saudita, e é a primeira vez aí que se desperta a Arábia Saudita para mim. Portanto, e depois nunca mais regressei, nem nunca mais tive possibilidades de regressar à Arábia Saudita, mas fui sempre acompanhando. Na verdade, era um mundo diferente do que é hoje, em termos sociais.
claramente hoje muito mais aberto do que na altura, e o futebol está de uma forma... É incomparável aquilo que hoje acontece a todos os níveis com aquilo que acontecia na altura. Mas eu gostei de ter estado lá, a minha esposa na altura também esteve lá comigo 3 semanas, foi uma experiência boa para nós, individualmente, como casal também foi um desafio e foi ultrapassado com sucesso, portanto foi muito interessante. E o futebol, podemos dizer que é igual em todo lado, jogado a ritmos diferentes e com alguma técnica diferente e interpretação do jogo diferente, mas acho que o jogador saudita também é hábil, tem habilidade e quando motivado também é um jogador que é capaz de fazer coisas... Empenhado. Exatamente, é capaz de se empenhar e é capaz de fazer coisas bonitas. O que é que desta toda experiência que tu dizes que, lá está, o futebol pode diferenciar nos pequenos detalhes, mas no geral acaba por ter algumas semelhanças ao português, o que é que tu trazes de maior porte para hoje enquanto treinador cá em Portugal? Dessa experiência? É difícil quantificarmos ou qualificarmos exatamente em que medida ou no quê ou em quanto é que nós conseguimos aportar de cada experiência que vamos recolhendo. Mas há uma abertura de horizontes quando nós temos uma experiência no estrangeiro, até do ponto de vista da linguagem, da forma como nós nos expressamos, porque nós, quando estamos num país que tem um idioma tão diferente do nosso, temos muitas vezes que adaptar formas de comunicar com os jogadores e eventualmente aí ganhamos alguma ginástica mental, alguma habilidade maior para podermos aqui, no nosso idioma, conseguirmos transformar coisas que às vezes são mais difíceis de explicar em coisas mais simples, ou quando encontramos um jogador cá, estrangeiro, ou que não perceba de toda a linguagem, o idioma português, ou que perceba pouco, é importante porque lá também ganhamos... treino no inglês, ganhamos treino no árabe, e depois esta facilidade de nos explicarmos aqui pode ser, e será com certeza, uma mais-valia. Portanto, e depois é a riqueza de ser profissional lá. Vivermos 24 horas para o futebol. Pronto, eu lá, por exemplo, dei treinos a jogadores que estavam a regressar de lesão, e nós, maioria das vezes, treinávamos à noite, ao fim da tarde, por causa das temperaturas. Horário mais ou menos. Mas quando eu ia dar treino, e dei algumas vezes treino, os jogadores estavam a regressar de lesão, ia treinar às 7 da manhã, só com eles. Portanto, isto também é giro, porque obrigou-me a pensar como é que eu vou dar treino a este jogador sozinho. Do ponto de vista físico, ele ainda não está no seu top, mas já pode fazer coisas com bola, já pode rematar, já pode passar, já pode driblar, mas está sozinho. Como é que então eu vou criar aqui um estímulo? E como é que eu vou, do ponto de vista até efetivo e emocional, ligá-lo ao treino, quando ele sabe que o treino às vezes pode ser uma seca, estar sozinho, não é? Portanto, e foi muito giro, porque eu criei movimentos, festejava golos deles, e portanto, aí também me permitiu potenciar outras coisas, e tenho a certeza que os jogadores, e um deles até era brasileiro, recordo-me bem, era Filipe Campos, que é a quem eu fui dar esses treinos, de certeza, com certeza, e eles têm memórias de um ou outro treino que fizeram comigo, porque de facto eu ia para as zonas do campo onde eles jogavam naturalmente, eu festejava com eles, dava-lhes abraços, motivava-os. Portanto, acho que foi um período até interessante também para mim, e que para eles também tenho a certeza que foi agradável fazer alguma parte do seu tempo de recuperação com os estímulos daqueles. Quase que uma reinterpretação daquilo que eles poderiam sentir no jogo, só que no próprio treino. Exatamente. E sozinhos, que era um desafio estar sozinho. Uma coisa é estarmos com um grupo, outra coisa é fazermos aquilo sozinhos, e às vezes não é motivador e é cansativo para o jogador. E, portanto, acho que era uma maneira de os colocar com o foco a 100%. Exatamente. Toda esta experiência, recordas de algum momento especial na Arábia? Ou assim te lembres quase como se fosse hoje, como se o estivesses a viver agora? Sei lá, recordo-me do meu primeiro jogo, que foi com o Shabab, em casa deles, que ganhámos o jogo, de estar a dar aquecimento atrás de uma baliza. Recordo-me do nosso terceiro golo, que foi o Sharail, Ibrahim Sharail, o nosso lateral direito, a forma como festejamos no raid. Recordo-me da viagem de regresso a Boreida, que são 3 horas de autocarro,
dos adeptos ainda ao nosso lado, a perseguir-nos e a buzinar, em ida de Riad para Boreida, quer dizer, para mim aquela é uma experiência nova, não é? Porque eu tinha acabado de aterrar ali e começar a ver aquilo, foi fantástico, emocionante, mas recordo-me também do Nasser, do primeiro jogo do Nasser, que fizemos no Estádio Nacional de Riad, onde Portugal foi campeão do mundo em Sub-21 em 1991, de jogarmos lá com o Etihad, um estádio imenso, dos batedores da polícia à frente do nosso autocarro, a chegada ao estádio, os portões a abrirem-se, o aquecimento, lembro perfeitamente, dos cânticos dos adeptos. Portanto, O João Ferreira do Gatinho não estava à espera disto. Não, o João Ferreira ansiava por isto, mas a verdade é que uma coisa é nós ansiarmos e até imaginarmos, outra coisa é estarmos a arrepiar porque estamos a viver aquilo, não é? Pronto, e isso é que é o fantástico de nós conseguirmos concretizar alguns sonhos, não é? Há coisas que nós só sonhamos mesmo, não sentimos que sejam possíveis, e depois quando elas se tornam realidade é altamente prazeroso e motivo de satisfação, não é? Depois dessas duas épocas, assim com aspas, porque também já falámos disso, acabaste por regressar a Portugal. Sim. Como é que foi essa fase em que acabaste por voltar, neste caso, para os Júniores de Espinho? Nós viemos em 6 de novembro de 2011 e a expectativa seria continuar como profissional de futebol, acompanhar o Mr. Eurico em algum desafio que ele viesse a aceitar. A verdade é que isso não foi acontecendo, passaram uns meses e eu estava sem fazer nada, à espera de uma coisa que era incerta, que viesse a acontecer, e portanto, a determinada altura, regressei ao trabalho e decidi aceitar a proposta para integrar a equipa técnica do Sub-19 do Espinho. E foi o reentrar no futebol nesse período foi desta forma. Foi um bocado por esgotar do tempo que eu achei razoável de estar à espera. E, portanto, acabaste por te associar a um dos projetos que tinhas à mão. Sim, exatamente. Assim, foi uma coisa muito, muito rápida também, surgiu-me sem estar a contar. E fui integrar a equipa técnica do Fernando Pereira, que era o treinador principal do Espinho, que passado 2 ou 3 jornadas do campeonato começar, foi integrar a equipa técnica do Desportivo de Chaves na segunda Liga, enquanto profissional também, para ele também altamente motivador, e eu mais uma vez acabei por ficar, porque era o que restava e era o que estava a seguir na lista, pronto, e dei continuidade durante 2 épocas e meia, salvo erro, no Sub-19 do Espinho, em Campeonato Nacional, 2ª Divisão na altura. Normalmente também quando há essas trocas de treinador, ou seja, neste caso de formação não acontece tanto isso, porque normalmente um treinador planeia a equipa de uma maneira, tem um planeamento do plantel, sabemos que a informação não é bem assim, sim. Mas como é que foi de repente arrecadar com o peso de, ok, vou ter de repreparar esta equipa e vamos aqui ter de organizar isto para também adaptar um bocadinho o estilo de jogo, não é? Assim, eu já não me lembro exatamente o que é que pensei na altura, porque já foi há mais de 10 anos, e agora, é por peso ao caminho. Eu acho que o caminho faz-se caminhando, é uma frase que se vai dizendo, e eu acredito muito naquilo que eu posso dar às minhas equipas, pela energia, a parte emocional, a parte da ligação, das conexões uns aos outros, e pela luta e pelo perseguir de objetivos. Acho que faço bem isso. E, portanto, terei ido por aí. E depois há a parte, ou ao mesmo tempo, em paralelo, há a parte da organização do treino e da organização da equipa, onde claramente tem crescido bastante, e nessa altura não seria nem metade do que sou hoje a esse nível, do conhecimento, daquilo que sou capaz de, através do treino, conseguir ensinar a equipa e o jogador. Acho que hoje sou muito melhor do que era nessa altura, mas terá sido por aí. Depois, com as minhas ideias, eu acho que com o Fernando nós jogávamos em 4-3-3, tenho uma vaga ideia que era em 4-3-3, e eu no Gatim sempre joguei em 4-4-2,
e portanto provavelmente terei ido para esse conforto, que eu só o perdi, só mudei a minha estrutura na minha primeira época de Espinho séniores em 19-20, portanto até lá joguei sempre da mesma forma, portanto terá sido essa a mudança que fiz na altura, à procura daquilo que eu conhecia melhor, da estrutura que eu conhecia melhor e daquilo que eu podia mais rapidamente dar aos jogadores, porque para mim tem que haver conforto das duas partes, tem que haver conforto dos jogadores, tem que haver conforto do treinador, e o facto de uns e outros estarem confortáveis numa estrutura faz com que eles acreditem também mais. Se o treinador não acreditar numa estrutura, mesmo que os jogadores estejam confortáveis, o feedback que o treinador vai dar não vai ter a força que devia ter ou que poderá ter se ele acreditar também naquela estrutura. Portanto, isto tem que ser uma coisa muito partilhada e que tem que haver um envolvimento grande das duas partes. É quase que fazer jus àquela típica expressão, é no meio que está a vir tudo. É um bocado. Tem de agradar a uns, tem de agradar a outros. Tem que ser capaz de convencer as duas partes, é verdade. Depois desta passagem na formação de Espinho, tens aqui várias equipas da zona de Gaia, Lavrense, Dragões Sandinenses e Avintes. Certo. Vejo que permaneceste várias épocas na mesma região. Foi por opção tua que não querias sair muito aqui desta zona de Espinho, Gaia, ou simplesmente foi porque surgiu a oportunidade e até te sentias mais confortável? Eu sempre trabalhei. Tive sempre um trabalho em paralelo com o futebol. Ok. Desde que, antes de ir para a Arábia e depois de vir da Arábia. E isso limita de alguma forma as nossas decisões. Do ponto de vista geográfico tem algumas limitações. Mas não teve tanto que ver com isso nessa altura da carreira, naturalmente, teve a ver com oportunidades. Eu quando saio dos Espinhos Júniores queria séniores, mas ninguém me conhecia, eu conhecia ninguém, e acho que na última hora surgiu o Lavrense, que jogaram na última escalão da Associação Estrela Curto, e lembro-me que fui chamado para uma entrevista, nunca tinha tido nenhuma e nunca mais voltei a ter. É curioso, e eles disseram que tinham vindo com mais um treinador ainda e eu vivi com outro, e portanto aquilo era um bocado para aquilo que nós com certeza dizíamos à direção, e eles nos diziam também empatia às vezes, exatamente, e foi curioso porque fica com o lugar do Lavrense e foi espetacular porque foi tão difícil aquele início, foi mesmo muito difícil. Eu acho que tivemos os 50% dos jogadores da experiência. Portanto, foi uma aventura fantástica, porque começou muito mal, com dificuldade ao nível do treino, com dificuldade ao nível dos resultados, porque tivemos uma prova antes do campeonato oficial, que era a Taça de Porto, com 3 jogos e 3 derrotas. Um dos jogos, perdemos 6-0 contra o maior rival do Lourenço, o Costume. E enfim... Depois entrou o campeonato, começamos a ganhar e só a 27ª jornada que a primeira derrota. E portanto concluiu a época com a subida da divisão e foi fantástico. Depois destas passagens aqui nestes clubes da zona de Gaia, acabaste também por ressaltar esta primeira passagem no Lavrense, uma passagem complicada. Acabaste por regressar a uma casa onde já tinha estado, ao Espinho, mas desta vez com a equipa principal. Como é que foi essa primeira época, tendo em conta que foi também uma experiência no Campeonato de Portugal, onde ficaste num terceiro lugar, apenas atrás de Arouca e Lourosa? Sim. Rodrigo, se me permites, eu gostava só de sublinhar a passagem por Avintes, porque foi uma passagem fantástica. Foi mesmo muito boa. Conheci gente enorme, jogadores fantásticos, adeptos que na altura apoiaram muito, muito a equipa, e nós entramos à 6ª jornada da primeira época em que estive em Avintes e terminamos em terceiro. Entramos à 6ª em penúltimo e acabamos em terceiro, a 2 pontos do primeiro e a 1 ponto do segundo, e eram os 2 primeiros quem ia disputar o play-off de subida ao Campeonato de Portugal. E portanto foi uma época que marcou um pouco o meu percurso, porque foi essa época que permitiu chamar a atenção de alguns clubes de divisão superior, e é nesse seguimento que surge o Espinho, não na época imediata, mas na seguinte. A possibilidade de Espinho surge na época seguinte. E pronto, quando o Espinho, um clube como o Espinho, como o Sporting Clube Espinho, nos bate à porta, é muito difícil dizer que não, ainda por cima sendo eu natural do concelho de Espinho.
tendo já lá passado, quer como jogador da formação, quer como treinador da formação, e o Espinho estava na altura no Campeonato de Portugal, que era o terceiro patamar de futebol português, tinha sido treinado nas 2 épocas anteriores pelo mister Rui Quinta, que levou o Espinho sempre na época anterior a jogar com o Casa Pia, já na fase de acesso ou de play-off para a subida à segunda Liga. Foi eliminado pelo Casa Pia e é o Casa Pia depois quem sobe à segunda Liga e não é o Espinho. E o Mr. Rui Quinta sai nessa época, e nesse final da época, e eu sou o convidado para suceder. E, portanto, para mim era uma responsabilidade inacreditável, mas era também uma oportunidade imperdível. E foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque não esperava uma oportunidade dessas, porque era o Espinho, que é um clube enorme e que tinha estado tão perto de subir à segunda Liga na época anterior. E, portanto, eu lembro-me que na altura não fui às redes sociais durante um mês, depois de ter entrado no Espinho, e que comecei a receber contactos de empresários e para jogadores e coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida, e eu sentia-me mesmo muito cansado. No início sentia-me muito cansado porque tinha sido demasiada emoção e demasiada informação para uma pessoa que não estava a contar com nada daquilo, e o início foi difícil, porque o contexto dos jogadores também era difícil e muito diferente daquilo que eu estava habituado. Eu ali passava a treinar jogadores que uma grande parte deles era profissional, alguns, como por exemplo o Diogo Valente, João Ricardo, já tinham jogado em primeiras e segundas ligas, e tinhas outros clubes, outros que estavam no início de carreira, o Jota Silva, que estava a aparecer, e que nós, quando idealizamos o plantel, ele era uma alternativa aos outros, e depois, através do treino, ele foi titular todos os jogos comigo, por isso ele muito cedo e muito rapidamente mostrou para o que ia, e nós temos o orgulho de ter percebido isso e de nunca ter duvidado de lhe dar preferência em detrimento de outros que à partida teriam mais estatuto e até mais qualidade, mas que depois os nossos olhos e a nossa análise nos empurrou para o Jota, e portanto foi uma época tremenda, porque começou difícil, como já disse, mas depois tivemos um percurso na Taça de Portugal épico, e o melhor percurso do Espinho até hoje, e se calhar nos últimos 30 ou 40 anos, porque eliminamos na altura a Arouca, que era a nossa adversária, a nossa divisão. Também no Campeonato de Portugal. Eliminamos o Nacional da Madeira, que era o primeiro classificado da segunda Liga na altura, treinado por Luís Freire, que hoje é selecionador sub-21, em nossa casa, eliminamos por 2-0. Eliminamos o Vila Franquense, que também estava na segunda Liga, e o Vila Franquense com uma reviravolta na parte final do jogo, não tinha muita chuva, portanto foram momentos que me marcaram muito, que vivi com muita intensidade. Era um momento onde o Espinho tinha ainda mais presença de adeptos no estádio do que tem hoje, infelizmente, e portanto era muita gente ali. E depois tinha a minha mulher, o meu filho que tinha 4 ou 5 anos, a minha filha que ainda foi ver alguns jogos na cadeira de bebê, os meus pais. Portanto, emocionalmente era uma experiência muito forte para mim, não é? E eu queria muito ter sucesso. E não tendo começado bem, a Taça de Portugal ajudou-nos, porque nos permitiu confirmar que havia ali algum critério. Começamos em 4-4-2, na estrutura que falei há pouco. Eu acho que fizemos a pré-época toda nessa estrutura, e acho que a primeira jornada também fizemos, mas depois sentimos que não estava a funcionar da forma como nós queríamos, e mudamos e correu muito bem. E acho que essa mudança foi trivial, foi um momento também muito importante para nós. E pronto, e depois começamos os jogadores a ficarem na forma que nós idealizávamos, e fizemos jogos que foram ganhos a jogar muito futebol, mas a jogar muito futebol mesmo, jogos que deram um prazer incrível para mim enquanto treinador, ver a minha equipa a jogar. Infelizmente, porque eu digo infelizmente porque ninguém gostou de viver esse período da pandemia, mas acho que a nós enquanto equipa, e a mim até do ponto de vista,
pessoal, enquanto treinador, me trouxe muitos transtornos, e à equipa também, porque nós estávamos em segundo lugar, colados ao Lourosa, nós estávamos em terceiro, colados ao Lourosa em segundo, e faltavam 10 jogos para o fim, e nós estávamos em muito boa forma, estávamos mesmo em muito boa forma, e toda a gente é convicta, e eu também sou, os jogadores da altura também, que se a época não é interrompida, que nós ficávamos nos 2 primeiros lugares e íamos lutar novamente pelo acesso à segunda liga. Depois, nessa reta final, acabaram mesmo também por ser ultrapassados pelo Arouca. Ficou Arouca e Lourosa na frente. Não, o Arouca já estava... Aliás, não... O Arouca já estava destacado de nós e de Lourosa. O Arouca tinha para aí 5 ou 6 pontos. Sim, exatamente. Sim, vocês sim. apenas ficaram ultrapassados por Arouca e Lourosa. Certo. Na altura, acredito que a motivação, lá está, dessa primeira parte da época muito positiva, que estivesse na cabeça de todos essa ambição Sim. pela subida. Sentes que ficou ali um gostinho por ser provado nessa reta final? Ficou, claro. E quem esteve nessa época, pá, nós treinamos em espaços inacreditáveis, em relevados, que, pá, é difícil até explicar. Tivemos muitas dificuldades na preparação, e eu tive um grupo de jogadores, pá, incríveis. Quando eu olho para os jogadores, para aquilo que eles são e para aquilo que eles foram, alguns na altura, e para aquilo que alguns vieram a ser a seguir, e saber alguns dos momentos que nós lá passamos, e opa, sou internamente grato àquele grupo de jogadores, à minha equipa técnica, à direção, a toda a gente que nos apoiou e que estava ao nosso redor, ao staff todo que esteve connosco, porque foi de facto memorável, mas ficou um gosto muito amargo no fim, porque não pudemos ir até ao fim da época quando sentíamos que estávamos no nosso melhor e que provavelmente íamos conseguir ficar nos 2 primeiros lugares. Portanto, ficou por provar isso, nunca mais vai ser possível provar isso, mas fica o sentimento de que fizemos muitas coisas boas na altura, no terceiro patamar de futebol português e muito perto da segunda liga. Como é que nessa altura foi, por exemplo, lidar com os jogadores que tinham já toda uma carreira, todo um palmarés, por exemplo, como Diogo Valente? O início é sempre impactante, porque nós estamos a falar e estamos a ver a cara deles, e eles provavelmente naquele início não reconheciam em mim estatuto, capacidade para treinar os jogadores como eles eram. Portanto, e esse foi um período onde eles foram altamente simpáticos e disponíveis. E nós também, do nosso lado, enquanto equipa técnica, também nos esforçamos por cumprir expectativas de todos, da direção que apostou em nós. A direção foi-nos buscar ao Distrital. Hoje o Campeonato de Portugal é 4º patamar, e nós quase não vemos contratações de clube que estão no 4º patamar de treinadores que estão no Distrital, nem de jogadores. Portanto, e na altura era a antecâmara da segunda liga, do futebol profissional. Portanto, o Espinho teve muita coragem em vir apostar em treinadores que só tinham experiência de Distrital. Portanto, foi muito desafiante aquele início, mas depois foi fácil, porque percebemos uns e outros, percebemos uns aos outros, fomos capazes de fazer adaptações aqui e acolá, e quando as pessoas também são boas, a pessoa que está por trás do jogador também é boa pessoa, tudo se torna mais fácil, e foi isso que aconteceu. Os jogadores ajudaram-nos, e depois nós acabamos por conseguir ajudá-los e fazermos uma equipaça. Fizemos uma equipaça. Alguma história que retenhas dessa época tão marcante? Há tantas histórias, mas sei lá, nós tínhamos lá na altura tínhamos o Pepito, que era o massagista da equipa, e há a eliminatória com o Arouca, que nós marcamos o 3-2 já no prolongamento, porque foi aos 120, e fazemos o 3-2 pelo Diogo Valente, que tinha ido ao banco nesse jogo. E é o Jota que faz a assistência, o Diogo Valente faz o remate de pé esquerdo, já quase não há luz no estádio, e é uma loucura porque toda a gente entra dentro do relevado para festejar o terceiro golo,
e é uma loucura. E depois no final do jogo, quando o árbitro apita, é outra vez uma loucura. E eu lembro-me que depois até passou essas imagens no Canal 11, que eu dei uma sapatada no rabo do massagista, porque nós tínhamos uma forma muito familiar de estar ali dentro e de muita partilha, também de muita brincadeira, também de muito bom ambiente. E portanto, quando nós, através do nosso trabalho, e conquistamos alguns objetivos, ainda que sejam intercalares, é sempre uma alegria muito grande. E sabíamos que o Arouca tinha também uma grande equipa, treinada pelo Henrique Nunes, um homem altamente também, com muitas experiências de segunda liga. Portanto, para nós, enquanto treinadores que estávamos a sair do Distrital, ganhar um treinador que tem não sei quantas épocas de segunda liga... Era todo um feito. Era todo um feito, evidentemente. Portanto, foi espetacular. Acabaste por ter depois mais uma época com o Espinho. Sim. Numa manutenção também no Campeonato de Portugal. Muito mais difícil essa segunda época por causa do Covid. A época começa muito mais tarde, muitas dificuldades em contratar jogadores. E não começou bem. Começámos com 4 derrotas consecutivas para o campeonato. No meio das duas, a seguir à segunda jornada e antes da terceira, jogámos com o Chaves para a Taça de Portugal, treinada pelo Carlos Pinto também, e eliminámos os Chaves da segunda liga. E nós, pronto, depois das 2 primeiras derrotas, agora ganhamos aos Chaves de segunda liga, o campeonato vai encarreirar, mas não encarreirou. A seguir perdemos, na terceira jornada, perdemos 3-0 com o Canelas do Tiago Margarido, que está agora no Nacional da Madeira. E foi difícil. Ganhámos à quinta jornada, ao Beira-Mar, do Ricardo Sousa, o treinador era o Ricardo Sousa, e achávamos que aquilo ia começar a correr bem, mas tivemos nova interrupção, vamos para Covid, porque foi Covid dentro de um jogador ou 2, já não me recordo, uma semana em casa, e quando regressamos... De repente mais um tinha Covid, voltávamos. Exatamente. Quando regressamos, apanhamos São João de Ver, uma equipa muito forte, apanhamos Lourosa, apanhamos Bessade, vamos à Bessade no Jamor para a Taça de Portugal, também, jogamos no Jamor, ali pela altura de Natal, e estamos 0-0, e aos 90 minutos está 0-0, mas nós tínhamos 5 treinos depois devido ao Covid. 0-0 nos 90 e depois nos 20 e 20 acabámos por ser eliminados, mas também foi outra experiência gratificante, espetacular, ir ao Jamor, jogar no Jamor contra o Petit, o treinador, os jogadores de Primeira Liga, pronto, o que é que a gente pode querer mais? Essas experiências são estas experiências que se levam que nos para fazem sentir vivos, mas pronto, depois perdemos, a seguir ao Jamor, perdemos com o Lourosa em casa, 2-0 ao intervalo estávamos a perder, fazemos o 2-2 na segunda parte e quase no último lance do jogo sofremos o terceiro golo e eu pedi ao presidente para sair e pronto, acabou aí o episódio em 4 de janeiro ou 3 de janeiro de 2021, acabou esse percurso, essa etapa de Sporting de Espinho, acabou aí e pronto, e depois só regressei passado 2 anos e meio. Agora, nesta época mais presente, acabaste por integrar a equipa técnica do Nogueirense. Sim. Levavas 6 vitórias em 8 jogos, mas certo. As coisas nem sempre correm bem no mundo de futebol. E houve aqui um afastamento. Sim, é verdade. O Nogueirense surge depois de uma época em que estive parado, porque entretanto eu tinha regressado ao Espinho em 23, 24, agora esta última época, 24, 25, estive de fora, e surgiu o convite do Nogueirense, numa altura até já de defeso, em que eu não esperava convites, e foi muito apelativo para mim por 2 outras razões. O facto de ter Supertaça do Porto para disputar, para mim era um desafio, era um troféu, era a possibilidade de conquistar um troféu. Eu sabia que era contra o Aparecida, um clube que estava no patamar superior, mas há sempre a possibilidade de ganhar o troféu, que viemos a não ganhar, de facto. Havia a possibilidade de jogar a Taça de Portugal novamente. Para mim tinha sido sempre um troféu ou uma competição muito grata. E havia o campeonato da Associação de Futebol do Porto, também por disputar, num clube que ano passado tinha ficado em 5º lugar e que, portanto, eventualmente também me poderia dar condições de lutar pelos primeiros lugares, esta época também. E pronto, e decidi aceitar. E foi um início um pouco difícil, porque foi um readaptar
a Associação de Futebol do Porto, um estilo de treino diferente, um estilo de jogar diferente, um estilo de jogadores diferentes, e o início custou-me um pouco, mas foi outra vez um trajeto fantástico, porque joguei a Taça de Portugal, ganhámos a eliminatória que disputamos, e no campeonato de 6 jogos ganhámos 5, perdemos 1, mas com um contexto muito particular, onde tivemos 3 expulsões, 2 penaltis contra. Os 5 jogos onde jogámos minimamente de igual para igual, ganhámos os jogos, e mais do que ganhar os jogos foi eu ter dito aos jogadores a determinada altura que queria recuperar em mim alguma da energia que já tinha tido no passado, e eles me terem ajudado nisso, e vivemos também momentos muito bons de balneário, muito bons no campo, e portanto sou muito grato pela experiência que tive no Nogueirense, e estou certo de que deixei lá também boas memórias e boas relações com muitas das pessoas que conheci no clube, e portanto muito grato, contente por ter vivido essa experiência. Ficas agora à espera de novos convites. Sim, agora sou um treinador livre. As últimas vezes que saí de clubes as coisas nunca correram muito bem, fiquei sempre muito tempo de fora. É uma possibilidade novamente estar muito tempo de fora, ou é uma possibilidade de regressar, depende sempre daquilo que surgir e que for também o meu estímulo. Eu sinto que quando aceito, eu tenho que ir inteiro. Porque eu sou uma pessoa que gosta de viver apaixonadamente de futebol, e se eu não for inteiro, se eu não estiver completo naquilo, a coisa não vai correr bem. Portanto, eu quero me sentir emocionalmente ligado ou às pessoas, ou ao clube, ou a alguma coisa que me atraia, para eu... Não pode ser algo que não seja emocional, tem que ter alguma parte emocional que me ligue, porque é isso que depois me vai dar a energia certa para eu estar completo e de corpo inteiro naquela experiência. Portanto, estou à espera, naturalmente, que essa possibilidade me possa surgir mais perto, num período mais curto de tempo do que num mais longo, preferencialmente. Agora, também já entrando aqui na reta final da entrevista, eu vejo que tu tens uma memória fotográfica e aqui uma memória de registros, de resultados, de equipas, muito boa, e o que eu te quero propor é aqui um desafio. A última época em que fizeste 30 jogos foi precisamente no Espinho, em 2019-2020, uma época que falamos muito ainda há pouco, e quero-te perguntar se te recordas do 11 mais utilizado nessa mesma época. Vejo que tens muito boas recordações na altura. Posso também ir dando aqui alguma pista? Eu posso dizer, mas com o risco de falhar. Sim, pode ser num jogador ou noutro, mas eu diria que o 11 mais utilizado terá sido Cadu na baliza. Exatamente. Mica, defesa direito. Exatamente. Amadeu e João Pinto, centrais. Gonçalo Cardoso, defesa esquerdo. No meio campo, o João Ricardo, e a minha dúvida é Paulo Jorge ou Chape. Aparecem os dois até, no 11 mais utilizado. Não aparece o João Ricardo? Aparece João Ricardo. Ok, está bem, já percebi. Isto aparece quase num esquema de 4-4-2. Ok. Porque depois há de estar aí o Diogo Valente, o Jota Silva, e há de estar o Betinho ou o Vieirinha. É o Vieirinha. Pois. Que memória. Porque o Betinho teve lesionado muito tempo. Então, no início da época, quando eu cheguei ao Espinho, ele estava lesionado, estava a fazer recuperação. E ele terá começou a jogar mais tarde. Mas a determinada altura ele foi titular muitas vezes também comigo. O Chapi também foi um jogador argentino que chegou lá um pouco à experiência. Nós dissemos que ficávamos com ele. Passou jornadas sem ser convocado. É uma coisa incrível, mas ele treinou sempre bem, treinou sempre com grande disposição. E a determinada altura da época começou a jogar com mais regularidade e até eventualmente a ter mais minutos do que o João Ricardo e o Paulo Jorge, porque o João Ricardo e o Paulo Jorge eram jogadores mais semelhantes entre si e o Chape mais diferente. Portanto, o Chape permitia-me ter um médio a saltar para zonas mais ofensivas, enquanto que o Paulo ou o João ficavam mais no equilíbrio. E eu, em função de algumas características do jogo, escolhia o João ou o Paulo Jorge. Portanto, mas o Vieirinha agora também está na primeira divisão de Chipre, e o Jota, que jogava à ponta de lança, a 9 no início da época, para a entrada do Betinho, o Jota começou a jogar a extremo. Portanto, foi a forma como nós arrumamos a equipa para
para depois caberem aqueles que nós entendíamos que nos podiam ajudar mais a ganhar jogos. Mas olha, eu tinha-te falado aqui em off que te ia propor um desafio e tu olha aí. Mas esse foi fácil. Não vais tramar. Esse foi fácil. 11 em 11. Esse foi fácil. Olha, fica então assim esta nossa entrevista. Muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui no Podcracks. Foi um gosto ter-te por cá. Damos assim também por encerrado este episódio de Podcracks. Foi um gosto ter-vos desse lado. Não se esqueçam de seguir, aliás, as redes sociais do cracks.pt e de continuar a acompanhar o nosso trabalho, pois todos os domingos temos novo episódio. Muito obrigado.